não ser só Vamos falar de motivacional. setup, que é o início antes da gente entrar no plano editorial. A gente precisa entender o Perfeito. nosso limite. Por exemplo, coisas que nunca irão para minha rede social. Por exemplo, eu falar de política tá coerente com minha carreira, com meu posicionamento? Isso vai estar na minha rede social? Isso não vai estar na minha rede social? São coisas que eu Não, preciso definir desde o início, sim. tá? Minhas causas sociais também. Quais as causas que eu Poxa, mais me identifico? isso Oi, é diga. interessante, porque eu levanto uma bandeira humanitária. Então, para mim, é interessante eu postar as minhas ações sociais. Sim, é importante que você também compartilhe suas ações sociais, mas você precisa identificar lá, você precisa identificar isso e definir isso no setup. Porque depois, Boa. vamos dizer assim, a Gabriela vai se tornar um escritório grande, um perfil grande, e outras pessoas lá na frente vão administrar com elas, vão administrar muita coisa por elas. As pessoas precisam ter filtro e saber o que é coerente com sua imagem. O que é, veja bem, um advogado que prega a transparência. Que tipo de conteúdo esse advogado, qual o limite dele na rede social? Até onde ele vai publicar com relação à transparência, até onde ele não vai publicar com relação à transparência. Isso, ele precisa identificar isso no setup de conteúdo. E ele precisa também encontrar os pontos, por isso que é importante a gente definir público-alvo, a gente precisa entender os pontos de valor do seu cliente. O que é ponto de valor? Entender o que ele valoriza. Perfeito. Entender o que ele valoriza, mais ainda, mapear a nossa concorrência, entender os, digamos assim, como esse público reconhece esses concorrentes, porque a gente precisa de uma coisa fundamental para a gente se Paradigma, né? destacar, que é a diferenciação. Se Então, modular. essa estratégia de copia e cola é uma furada. É uma furada. Entendeu? A gente, mais do que nunca, precisa se diferenciar. E a Perfeito. rede é feito exatamente para a gente ser único, para a gente se expressar. Então, não E tem é o que que eu ter vejo, muito medo. sabe? As pessoas copiando ideias, copiando eventos. Gente, é de dentro para fora, sabe? É o autoconhecimento. É aí que entra o seu inner game, o seu jogo interno de se autoconhecer para poder se mostrar. A rede social tem que ter a tua identidade, o cliente, ou o teu parceiro, ou os teus amigos, né? Os seguidores, eles têm que ser influenciados por ti, né? Não, E me perfeito. E fala, assim, a gente é único. Eu brinco lá com os alunos, porque assim, eu sempre falo, gente, embora todo mundo tenha o mesmo conteúdo, a gente não observa os conteúdos da verdade. questão aqui é exatamente, cada um vai escrever uma história, tem um papel em branco, e cada um vai escrever uma história e vai implementar a sua estratégia. Não é a estratégia do outro, não é uma coisa pronta e acabada. Você vai ter informações e você vai ser capaz de construir sua própria estratégia. E aonde você vai, digamos assim, qual é o combustível e o GPS dessa estratégia é o seu conteúdo. É o seu guia, é o seu conteúdo. A previsibilidade é que uma vez você definir o seu setup, que é lá no inicial, que são os parâmetros do que você vai publicar, você vai começar a criar conteúdos diários, ter uma previsibilidade de publicação. Isso é para lhe amarrar de forma alguma. Não. Por que não pode lhe amarrar? Porque a rede social é uma coisa muito instantânea. Então, surge um assunto hoje que é pertinente à matéria do direito que você atua. Então, traga, não espere o assunto esfriar. Aproveita a onda e traga isso. Não se amarre porque hoje é dia daquela série de conteúdo específico. A série Os tem, você pode. acontecimentos históricos, né? A gente tem que estar Exato. sempre visando, tendo essa visão holística do país, das datas comemorativas. Hoje mesmo eu fiz um post no escritório falando daqueles empregados que trabalham no feriado. Quais os direitos, quais as obrigações, né? É Perfeito. aproveitar a situação. Sim, ó, tá tendo um fenômeno na internet, eu não ia nem citar, mas já que a gente falou, tá tendo um fenômeno na internet que é o fenômeno Betina,
que tá se questionando, e assim, e esse fenômeno dá muito pano para manga, porque fala desde empoderamento feminino a preconceito de Sim. sucesso feminino, há também a questões financeiras para advogados que atuam no setor financeiro. Então, assim, tem uma série de questões que você pode trazer um assunto que está acontecendo no momento, para trazer na sua rede social e propor um debate para que outras pessoas conheçam melhor o assunto. E gera o engajamento, né? Gera, Atraindo o público para se identificar com você. gera Perfeito. engajamento, gera posicionamento e principalmente gera autoridade. Porque as pessoas Isso estão aí. vendo que você está criando, você tem um fato e você está se posicionando diante de um fato. É E qual, sua opinião. Pode agradecer a falar. Tiziana, a professora querida de Direito para Startup, a Karen aí falando que nós somos únicas. E qual o teu posicionamento frente às pessoas que falam só o seu dia a dia na profissão, é, citam algum relato de alguma ação, de algum processo, mas não se posicionam, estão sempre ali em cima do muro. Gera um engajamento também porque eu vejo uma comunidade, uma coletividade já muito sólida, né? Entre as influenciadoras jurídicas. Mas, fora isso, esse retorno, é como a minha próxima pergunta seriam isso. Eu conheço vários Instagrams que atraem outros advogados e os mesmos compartilham conteúdos em tese que seriam para ser seus clientes e muitos copiam as ideias dos outros, como já foi citado aqui. E por que isso acontece? Como quebrar esse ciclo? Porque eu gerar engajamento com a minha própria classe não vai me trazer o prospecto, não vai me trazer elogios que não se convertem em dinheiro. É por isso que eu vejo muitos seguidores, ciclos muito fechados e a rentabilidade disso? Efetivamente, tem retorno financeiro disso? Ou é só uma pseudo-fama? É uma ficção. Eu vejo muitas moedas de troca. Ah, eu tenho números de seguidores, tenho curtidas, tenho comentários. E geram isso para buscar parceiros. E efetivamente, há esse engajamento sólido, que é convertido em cliente mesmo, ou é só essa coletividade amigável que gerencia uma rede social sem, como eu posso dizer, sem muita praticidade de retorno financeiro mesmo. Tem posicionamento de mercado, mas e o retorno disso tudo? Gabi, eu acho que não tem posicionamento de mercado. Eu acho que é exatamente o pessoal que está perdido tentando se encontrar. E como o ambiente mais comum, eu digo mais comum, que é de conhecimento próprio, é o próprio universo do direito, as pessoas interagem com os próprios advogados. É curioso você Sim, trazer essa informação, porque o que eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas todo mundo sabe, mas que ninguém levanta, que é o seguinte. A gente sabe que rede social, Google, sites, em todos eles existe uma coisa chamada algoritmo. Todos. sim, O Google, se você pesquisar um determinado assunto, ele vai trazer alguns elementos de pesquisa voltados àquilo que lhe é familiar. A mesma sim, coisa, no Amazon você compra um determinado item e vocês vão ter outro. As pessoas que compram esse item normalmente compram esse outro item. Ele vai lhe mostrar aspectos relacionados ao seu comportamento de consumo. E isso não é diferente no Instagram e no Facebook, porque a rede social ela não quer que você saia dela. Por isso que é viciante, que quando você entra você perde noção do tempo. Ela sim, não quer que você saia dela. Então, assim, quando você entra na rede social, você acaba, o advogado é impactado por publicações de um outro advogado. Por quê? sim. Porque ele busca professores, ele busca colegas e ele só interage com esse público. Ele Pois só é. interage. O que acontece? Como o próprio algoritmo da rede social é oferecer a melhor experiência para o usuário possível, ele vai lhe mostrar somente esses conteúdos que você está familiarizado. Para você romper esse padrão, você tem que fazer uma coisa totalmente intuitiva.
ou melhor, contra-intuitiva. Você precisa criar um perfil profissional em que você persiga, interaja com o seu cliente, deixando de lado os advogados. Isso é contra-intuitivo. Por quê? Porque isso é contra-intuitivo, porque a gente vai deixar, em tese, do que a gente está familiarizado, para ter um comportamento diferenciado na rede social. E é por Então, isso você que recomenda muitos ter dois advogados... perfis? Dois perfis? Um mais voltado para a captação de clientela e o outro mais voltado para o engajamento com os Depende do advogados em seu si? objetivo. Depende. Se o seu objetivo for captação de clientes, você precisa ter um perfil profissional que vai interagir com o seu cliente. Esqueça advogado. Esqueça advogado. Você precisa identificar seu público e estar onde seu público está. Porque para mim seria muito mais familiar estar entre os profissionais de marketing, não entre os advogados. Verdade. Que é meu público. Então, esqueça meus colegas. Esqueça, se eu quiser interagir com meus colegas, eu tenho o meu perfil pessoal e eu interajo com eles no meu perfil pessoal. Tá? E isso exige uma série de comportamentos da gente. Isso é só um viés. Claro que conteúdo vai influenciar, mas o nosso comportamento, ele realmente ele vai definir com quem a gente vai se relacionar. Se a gente, na rede social, só está interagindo com o advogado, mesmo que eu vá lá para as tantas publicar um conteúdo de direito do trabalho ou de direito previdenciário, que não é direito, você está me entendendo? Mesmo que eu vá publicar um conteúdo, quem eu vou impactar? As pessoas que estão interagindo comigo. Até porque a gente sabe que com o algoritmo, tanto as redes sociais estão fazendo o quê? Diminuindo o alcance orgânico para forçar que a gente compre anúncio. Então, Verdade. lógico que ela vai mostrar o nosso conteúdo com quem interage mais com a gente. E que são outros advogados. Então, assim, tem uma série de... Claro que não é o único, esse é um aspecto relevante, mas é um aspecto determinante que faz você só atrair outros advogados. Isso é por isso que eu estou falando, depende da quantidade de recursos que você tem. Se seu objetivo for realmente atração de clientes, que é o que eu preconizo, creio que muita gente entra na rede social pensando nisso, mas no caminho se perde, por isso que é importante ter o setup, identificar o que é que você quer. Para lembrar, pô, estou fazendo errado. Posso fazer isso no meu perfil pessoal, mas estou fazendo errado. Entendo. Então, eu tenho que voltar atrás e, digamos assim, ser condizente e coerente com o meu perfil profissional. Perfeito. Agradecer a presença da Lala, uma querida, e também da Deise, nosso parceiro oficial. Uma pergunta maravilhosa. Como se faz isso? Como o advogado interage com seu potencial cliente sem ser considerado marqueteiro? Primeiro, você definir que tipo de problema você resolve do seu cliente. Você precisa ser relevante para ele. E existe uma diferença muito grande entre você, não é nem marqueteiro, ser blogueiro, que eu acho que é o pior. Existe uma diferença entre você ser o blogueiro e você não ter conteúdo e estar publicando todos os dias você de cafezinho, stories de bumerangue, você, digamos assim, na sala de audiência, eu esperando o juiz. Isso não é relevante, desculpa, mas isso não é relevante para o seu cliente. No mínimo, você vai inspirar jovens advogados. Mas para o seu cliente, você precisa de um filtro e entender o que é relevante para ele. Então, essa atitude, ela parte da gente e não parte do outro lado. A gente não pode encantar e a gente precisa entender o que digamos assim, o que é que ele valoriza. O que ele precisa de conteúdo? Quais são os conteúdos que realmente eu vou precisar ao longo da jornada? Porque eu digo o seguinte, a gente tem uma jornada e os clientes têm uma jornada de contratação com relação a gente. Alguns, a grande maioria, não tem um problema, mas não tem consciência nenhuma de que existe o problema. E cabe o quê? Ao advogado despertar que ele existe, que ele tem o problema. E aí, gente, publicação do CNJ não ajuda. Publicação do Senado Federal não ajuda. Porque essas publicações... Não é a linguagem dele. Não é a linguagem. Não é a linguagem e respondem demais.
Você não deixa espaço para o cara interagir com você. Tá ali uma série de informações, um negócio só, num cardzinho só, e você perde a oportunidade de interagir, você acaba atraindo outros advogados porque ele está na linguagem e na medida do advogado. E isso não serve, você precisa começar a investir seu tempo para criar seus próprios conteúdos. Esse sim vai lhe trazer personalidade. E despertar o interesse do teu cliente chegar até você para perguntar mais sobre o seu trabalho, sobre Exato, aquele tema. exato. Eu tenho essa dificuldade também. Eu falo muito e escrevo muito. Então, nas redes sociais é melhor sermos sucintos para despertar essa comoção, né? Esse engajamento. Você precisa despertar uma emoção no cliente, às vezes até raiva. Mas precisa fazer com que ele queira saber mais sobre aquela determinada pauta. Ou você entrega isso em formato de uma série de conteúdos que você vai passar, por exemplo, todo dia, no mesmo horário, naquele dia específico da semana. Você pode fazer uma série de conteúdos também para stories, que funciona muito bem. E nós, brasileiros, a gente foi, digamos assim, nós cultuamos a novela. E funciona. A vida dos outros. E ali os stories é o teu dia a dia, o povo adora xeretar. Sim, mas que não fique só nisso. Traga informação relevante. Traga não só... Tipo assim, o bastidor é interessante. Se esse bastidor, por exemplo, vai lhe conferir autoridade. Se ele não vai lhe conferir autoridade, se pergunte por que você está publicando. Para você não publicar qualquer coisa. Que tipo de publicação eu vou fazer? Primeiro, uma publicação para despertar uma emoção no cliente, qualquer tipo de emoção para ele interagir comigo. Uma publicação de atração para ele, digamos assim, ele ficar curioso e tentar descobrir mais sobre minha área de atuação, sobre meu trabalho, sobre minha advocacia ou sobre eu, advogado. Um conteúdo digamos assim, um conteúdo que gere autoridade para você. Isso vale também para o Instagram. Congresso vale, entendeu? Mas assim, eu reclamo muito também da falta de filtro, porque assim, o código de ética é muito claro e eu ainda não sei porque muito advogado comete tanta infração ética no Instagram, independente de estar patrocinando ou não estar patrocinando, porque ali as diretrizes estão postas. E mesmo assim as pessoas acreditam que numa rede social ninguém vai denunciar e ninguém vai pegar. Eu Verdade. preciso definir conteúdos e meus conteúdos precisam ter objetivos específicos. E eu preciso medir esses objetivos específicos. Eu não posso, por exemplo, digamos assim, se meu objetivo é atrair cliente, eu não posso comparar meus resultados de engajamento por número de likes. Ainda mais com blogueiro. Eu não posso comparar a quantidade dos meus seguidores com, digamos assim, os seguidores de blogueiro. Não posso. Por quê? Porque são públicos diferentes, objetivos diferentes. E o blogueiro tem uma postura muito mais de se mostrar e de aproveitar qualquer palco. Nós não. Nós estamos posicionadas para atrair o cliente certo. Então, assim, uma das medidas, inclusive outra coisa que me faz, qual é o melhor horário de postar? Depende. Porque no Instagram tem uns insights que você pode verificar qual o melhor horário que o seu cliente vai estar na rede. O problema é, naquele horário, você vai estar disponível para interagir com o cliente? Porque se você não estiver disponível, não tem lógica de você publicar naquele horário. Porque nós viramos imediatistas. Nós também, Sim, os sim. advogados também Impulsivos. fazem isso. E muitas vezes a gente faz uma chamada para ação para a pessoa entrar em contato com a gente no WhatsApp. Adianta se eu estiver numa audiência e não poder responder o cliente naquele momento no WhatsApp? Verdade. A gente precisa ter algum filtro, porque cada publicação eu preciso ter um objetivo muito específico. Tá? E nesses objetivos eu vou precisar ter minhas métricas, que não é comparar com outras pessoas, que essa é uma dificuldade também que todos temos. A gente não pode comparar os nossos bastidores com os palcos de outras pessoas, até porque a gente não conhece os resultados das outras pessoas. No Instagram tudo são flores. E quando Não você sabe vai a origem dos verificar, seguidores.
de quem são aqueles comentários, se são apenas já de um grupo fixo que sempre comentam e que ali não vai ter resultado nenhum, além de pseudo-fama. Tem tudo isso, né? Tem uma série de coisas que você precisa ter filtro, sobretudo para não se comparar mesmo. Você precisa comparar com você mesmo, começar a traçar objetivos e métricas de acordo com a evolução, a sua evolução na própria rede. E ser muito criterioso e ousado também para dizer assim, olha, eu posso mais, eu posso atingir mais pessoas. Tá? Se eu conseguir isso aqui, o que eu posso fazer melhor nessa publicação para atingir mais pessoas? Cara, o Instagram é excelente fonte de tráfego. Dá para você atrair tráfego para o blog, para o site. É excelente fonte de tráfego. E que é extremamente subutilizada para a pessoa estar publicando só sua própria foto. A gente precisa entender o seguinte, se eu não sou influenciador digital, provavelmente o meu perfil de cliente vai se identificar com conteúdo informativo de que ele precisa aquela informação. Então, a gente precisa ter esse filtro também para entender que a nossa rede social, ela não se trata da gente quando a gente está querendo atrair um público, um perfil para o nossa advocacia, um público para a nossa advocacia. Ela se trata do outro, do cliente. A gente vai publicar assuntos de interesse dele. A gente vai comemorar feriados que têm a ver com ele. Isso a gente vai, tipo assim, a gente vai parar na publicação, a gente vai parar de publicar feriados, comemorar nossos feriados, para comemorar os feriados do outro, do cliente. Vai trazer informações pertinentes a eles. É por isso que eu digo, o algoritmo é uma parte, conteúdo é seu GPS, é seu guia, tá? Definição enfim, a definição de público-alvo e seu objetivo é a direção, né? Onde é que você vai chegar? Com cada publicação. Exato. Eu observei recentes resoluções de alguns tribunais de ética e disciplina de alguns estados proibindo o patrocínio dos posts, né? Também é de se notar que as redes sociais estão cada vez diminuindo o alcance orgânico, como já foi citado, levando à compra de seguidores, curtidas. É possível ter uma estratégia consistente de atração de clientes sem infringir o código de ética? Você já citou algumas, né? Que é uma excelente chamada para blog, uma excelente chamada para o YouTube. Você tem que diminuir o conteúdo para gerar essa crítica e esse engajamento com o teu público e também uma estratégia do que se publicar, nos horários que você também estiver disponível, não só aqueles já ditados pelo próprio programa. Você pode, é possível, vai demorar mais, mas é possível. Porque, claro, que com você, não é o fato de ter dinheiro, que esse também é um equívoco da OAB, que trata o patrocínio como mercantilização. Porque não é o fato de você ter dinheiro que vai fazer você ter mais público, mais cliente ou menos cliente. Não é assim que funciona. Se trata de estratégia, se trata de segmentação do público certo, se trata de saber o que está fazendo. Então, não adianta ter mais dinheiro. Não é mais dinheiro que a questão. O valor do patrocínio que você fala, né? Se trata da inteligência por trás da estratégia que você está traçando para atrair esse cliente. Colocar um grupo seleto, um raio de que você, né, tem toda essa estratégia da própria promoção. Precisa segmentar públicos também. Você não pode sair simplesmente impulsionando, porque você está jogando dinheiro fora. Essa é a grande verdade. Esse é um equívoco da AB. Demora mais, mas hoje ainda é possível a gente conquistar resultados de forma orgânica, seja através do site, seja através de rede social, seja até através do YouTube. É possível, demora muito mais, mas é possível. Eu estou tendo a prova viva disso. Exatamente por demora, precisa de mais paciência, empenho, porque nada é construído do dia para a noite. Nada se constrói do dia para a noite. E eu passei a me posicionar com mais clareza a partir de agosto, né? Até então meu perfil era pessoal. Eu postava fotos dos eventos, dos cursos, das imersões, mas não dando dicas, posicionando como advogada mesmo. Até alterei o nome do perfil.
Você falou que muitos colegas ultrapassam o limite permitido do Código de Ética da OAB. Quais experiências práticas você considera que essa exceção, esse exceder, né, na realidade? Nossa, Gabi, diversas. Mas assim, olha, desde fazer lives, é, digamos assim, em tribunais, depois da audiência, Nossa, praticamente revelando e abrindo o cliente, expondo o caso cliente. prático. E muitas vezes tira foto, né, com o cliente na audiência. Isso é Pois permitido é, também? stories, a gente fez uma reunião disso e faz live, inclusive de reunião interna da equipe, esquece que está gravando e fala o nome do cliente. Não tem só essas, tem feeds também. Feeds tem alguns gritantes do tipo promoção, o valor do honorário só vai até esse dia, eu sou uma Não colecionadora, acredito. porque assim, eu Das realmente, como infrações. eu recebo muito, inclusive dos advogados, até, sobretudo, a mistura de atuações, digo de atuações não inerentes a advogados em um único perfil, porque seria o mesmo para a OAB de que você tenha o mesmo ponto para ter duas atividades que são incompatíveis. Não sei se você está me entendendo. No mesmo Sim. canal. E a pessoa, por exemplo, ele publica promoções de moda no perfil dele de advogado, que ele diz que é advogado. Para uma atividade que não preconiza comercialização ou mercantilização, é muito complicado. E esses sorteios, que eu já vi sorteio com blusa, com perfume, com caneta, com papelaria. Menino, um mix. Isso é permitido para advogado? Olha, o código, ele inclusive, ele é muito específico com relação a isso, porque ele fala de conteúdo jurídico para o público jurídico. E me pergunta é a efetividade disso. Por quê? Porque o que adianta eu estar num perfil de advogado para atrair cliente e sortear um vade-mecum, por exemplo? Isso Verdade. é pior do que o código de ética é a própria atividade do sorteio. O que vai me agregar com relação ao meu perfil? Realmente eu estou reforçando a imagem de atrair colegas e Verdade. não de atrair o cliente. Então, o que eu traga, eu não sou muito a favor de sorteio, eu não gosto muito de sorteio. Eu acho que a gente pode Nem ser de mais livros. inteligente do que isso Eu e nas trazer lives outras acabo, coisas. eu nas lives acabo ganhando alguns livros, né, dos convidados, dos entrevistados. De vez em quando eu faço alguns sorteios. É igual mas depende do seu perfil. Seu perfil já foi projetado para atrair colegas. Mas a grande Sim. questão é, por exemplo, se eu estou no direito de família e trago um psicólogo, por exemplo, para dar informações, inclusive apoio emocional àquela família que está se divorciando, a criança. Eu preciso ter um filtro, por exemplo, estou dando um exemplo. Veja bem, não estou atraindo advogado. Eu estou, Sim. inclusive, puxando outros profissionais que vão fazer lives comigo e que aquele meu perfil de cliente precisa. Ele precisa de apoio emocional, ele está passando por uma situação difícil, tá? Então, que tipo de conteúdos ou sorteios ou até um e-book, o que eu posso trazer, que eu possa agregar para esse público, que possa ser, digamos assim, ganha-ganha para meu perfil e ganha-ganha para o perfil da outra pessoa, tá? Isso Sim. não é proibido. Como eu também preconizo que assim o advogado pode usar o influenciador digital com inteligência. Utilize e faça do seu cliente o seu influenciador digital, porque o cliente ele pode indicar quem ele quiser no perfil dele. Verdade. Estimule isso no relacionamento mais pessoal que você tem. E esse cliente é o defensor da sua marca. Faça do seu cliente o seu influenciador digital. Faça com que ele lhe indique, use a própria rede social para indicar para outras pessoas próximas a eles, parecidas com ele. Então, assim, eu também não acredito que assim, o código de ética tem algumas coisas que poderiam ser flexibilizadas, mas no geral ele não inibe tanto. Agora, a gente vai ter que usar, sim, criatividade, sim, a gente precisa pensar na estratégia, sim,
Para o quê? Para também não, eu digo o seguinte, para não também queimar a sua imagem na largada, porque é o que acontece muito, muito advogado queima a imagem na largada, quer vender algo que não é seu, ou que é, digamos assim, tipicamente imagem de varejo. A grande maioria das infrações éticas, às vezes, digamos assim, algumas são gritantes, como eu falei, que é da questão de preço, mas algumas são mais sutis e dizem respeito à chamada de ação do seu post, à legenda do seu post. Às vezes você começa certo, dando a informação correta, aí lá no final você chama o cliente para o seu escritório. Aí lá no final você divulga o seu e-mail e manda ele entrar em contato com o escritório. Tem algumas questões que a gente precisa entender que assim, o cliente está atraído pelo seu conteúdo, convida ele para o privado. Manda ele ir se cadastrar numa lista no WhatsApp para ele receber um outro conteúdo. E ali no WhatsApp você vai ter um relacionamento mais próximo com ele para, digamos assim, até chegar junto e marcar uma reunião. Mas ali não. Ali não. Maravilha. Publicamente não. E assim, o próprio Instagram ele tem alguns dispositivos, algumas dessas novas funcionalidades que foram implantadas no ano passado, que já lhe permite um filtro interessante para a advocacia, que é a questão dos melhores amigos. Transforme, porque o conteúdo dos melhores amigos é um conteúdo privativo aos melhores amigos, não é o mesmo conteúdo que você publica para toda a rede. Entendi. Então, existe... Isso por direct? O feed para todo mundo. É um stories específico para os melhores amigos, que você vai segmentar para os melhores amigos. Eu ensino lá no curso como fazer. Mas a questão toda é, tipo assim, como é próprio, digamos assim, marketing de permissão que a OAB libera, que você pode enviar e-mail, pode enviar mensagem. Se o cliente quiser e permitir, para aquele cliente que quer se aproximar mais de você, você pode criar conteúdos específicos já para uma fase de fechamento de contrato, mais específico mesmo. Que aí sim você pode mostrar mais da sua advocacia, porque você já está no final, ele já está tendo uma relação com você diferenciada, ele não está só consumindo o conteúdo genérico. E outra preocupação que a gente tem que ter também no plano editorial, a gente não pode ter só conteúdo genérico. Não pode ter só isso. A gente precisa de outros conteúdos mais aprofundados, porque senão você não vai construir autoridade nunca. Você vai ficar sempre na superficialidade. Isso é fato. Muitos estão iniciando esses movimentos nas redes sociais, bem como eu passei a utilizar, já havia falado, a partir de agosto de 2018. Quais os primeiros passos? O meu maior público é novos espectadores, jovens advogados, para eles começarem a agir hoje. Quais estratégias para se lançar com mais uma autoridade qualificada através dessa rede social? Primeiro ponto não comece fazendo. Não comece fazendo. Faça planejamento anterior. Defina muito bem o que você quer. Primeiro ponto. Segundo, antes de sair publicando, busque informações. E jamais, você pode buscar inspirações de conteúdos, mas jamais copiar o conteúdo de outras pessoas. Entenda de uma vez por todas que o mais relevante é os interesses do seu cliente, mais do que o seu mesmo. Porque é isso que vai trazer ele para o seu perfil. Não adianta, por exemplo, você investir em automação para seguir diversas pessoas se seu conteúdo não for atrativo o suficiente para a pessoa ter vontade de lhe seguir de volta. Perfeito. Porque isso não vai resolver. Então, assim, o seu conteúdo acaba sendo a grande bússola disso tudo para acontecer. Maravilha. Uma pergunta maravilhosa aqui da nossa querida Ana, ela perguntando se pode transformar o perfil pessoal em profissional, se é recomendável. Poder pode, mas é bom você ter um perfil para aquelas escapadas que eu falei no início da live, para dar aquelas escapadas, para que você no seu perfil profissional não dê as escapadas que você daria no seu pessoal.
nem que seja um perfil secreto, você precisa, digamos assim, para quê? Para você olhar seus colegas, ver o que eles estão publicando, porque eu sei que é curiosidade, você quer saber também. Sim. Então, eu acho fundamental você separar os dois universos, entender que no seu universo profissional você precisa ter outros comportamentos, inclusive para atrair o público que você precisa. Não é tão complicado, é difícil desde que você se aproprie do comportamento e faça disso uma regra. Perfeito. A gente sabe que hoje a gente tem no mínimo 3 perfis de conteúdo que a gente pode criar. Eu explico melhor no curso, mas basicamente alguns advogados gostam de ter o perfil do escritório. Normalmente eu recomendo quando são mais de um advogado, 2 ou 3 no mínimo sócios para você justificar ter um perfil de escritório. Porque Perfeito. normalmente o perfil de escritório ele é mais frio. E o mais complicado ainda é quando o escritório trabalha em diversas frentes, com diversos direitos, com públicos diferentes. Isso é complicado, porque se você começa a publicar um assunto hoje e outro amanhã, o público se perde nisso e acabou você perde. Instagram, assim, você perde seguidor por brincadeira. Então, se você não publicar uma coisa, se a pessoa que se aquele assunto que você publicou, a pessoa não se identifica, ela sai do seu conteúdo. Então, aqui mais é menos. Então, quanto mais específico você for, melhor. O perfil do escritório dá resultado quando você tem outros perfis temáticos por trás, e aí você precisa de uma estratégia maior, de mais recursos para atrair essas pessoas, porque você vai resolver o problema de alguém, por exemplo, de direito de família, já que no escritório tem direito de família. Outro para uma banca empresarial. Ah, não, eu atuo com direito do trabalho, mas na área empresarial. Então, ou no segmento varejista, mais ainda, na área empresarial, no segmento varejista. Então, vale realmente a pena você ter um aporte de estratégia maior. Não existe, não existe uma fórmula mágica no Instagram, não existe um único caminho, não existe uma única estratégia. Isso é o que é mais relevante. Cada um pode construir o caminho do seu próprio sucesso. Cada um pode Maravilha. construir o seu próprio caminho e entender no meio do caminho que isso está dando resultado, isso não está dando resultado, e mudar. Você pode mudar, inclusive. Pode, inclusive, mudar de comportamento. Mas precisa primeiro conhecer onde você está se metendo. E como ser encontrado com mais facilidade pelo Instagram? Principalmente esse cliente qualificado, né, para consumir efetivamente o seu produto final. Gabi, hoje a gente tem o Instagram e o Twitter, que são as duas redes que a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de hashtags e funciona, porque não adianta você publicar hashtags no Facebook, que ela é meio zoada. Mas no Instagram e no Twitter você consegue publicar hashtags e não pode ser qualquer tipo de hashtag, tá? Não pode ser hashtag direito previdenciário. Não, você vai começar a filtrar e fazer uma pesquisa das possíveis hashtags, porque no Instagram hashtag é palavra-chave, então, das Sim. possíveis palavras-chave que o seu cliente publicaria quando está interessado naquele tipo de serviço, naquele tipo de pauta. Então, muito provavelmente, ele não vai procurar direito de trabalho. Quem vai procurar direito de trabalho é outro advogado. Ele deve procurar assim, fui demitido, tenho direito, enfim, são outras questões que você vai buscar para encontrar, digamos assim, as palavras-chave que vão lhe dar encontrabilidade pelo seu cliente. E aqui eu vou dar uma outra dica que é extremamente relevante, porque assim, de algum tempo para cá, também em razão de uma funcionalidade que o Instagram instalou, o Instagram ele permitiu que nós seguíssemos determinadas hashtags. Vocês já devem perceber isso, Sim. independente de você seguir aqueles perfis ou não. Isso é bom, isso foi bom e também teve seu lado negativo, porque quem usava muita hashtag que não estão não alinhadas aos seus conteúdos, acabaram recebendo muita denúncia daquela hashtag, muita denúncia.
Isso Nossa. aconteceu um fenômeno no Instagram que, tipo assim, inclusive eu vou trazer até um exemplo, que é o shadow ban, que são, digamos assim, palavras-chave, hashtags banidas do seu perfil. E isso aconteceu, inclusive, com uma palavra-chave que nós brasileiros, a gente usava muito e muitos ainda usam, que é a palavra-chave, é um exemplo iconográfico esse, sextou. Sextou, para os americanos, significa sex to you, ou deu interpretação de sex to you. E junto com essa hashtag, vinha conteúdos de lá de tráfico de mulheres, de tráfico de drogas, de exploração de Nossa. mulher. Então, todo mundo que começou a utilizar essa palavra-chave teve suas publicações banidas. As publicações ficavam invisíveis. E só Entendi. interagia com as publicações quem tinha, digamos assim, seus seguidores mais próximos. Que esses recebiam, olhavam no seu perfil. E com o tempo, Aqueles que já algumas. seguiam, né? Aqueles que estavam seguindo a hashtag não tinham acesso porque tinha sido banido. E não, isso foi diminuindo cada vez mais, porque até quem ele seguia passou a receber menos. Porque assim, mesmo que você use as 30 hashtags que o Instagram permite, se você usou uma banida, seu conteúdo ele fica invisível para as Entendi. pessoas. Ele fica Entendi. invisível. E hoje em dia você precisa validar as palavras-chave para ver se ela é banida ou não. Porque sextou pra gente não tinha nada a ver. Sextou é uma palavra-chave assim, boba, não atrai cliente nenhum, mas era boba, era sinônimo de final de semana, de balada, de churrasco, happy hour. E acabou tendo essa outra conotação. E todo mundo que publica hoje em dia nem aparece mais. Não aparece mais. Então, são outros cuidados que. E veja bem, hashtag é sinônimo de encontrabilidade. Quando a gente quer pesquisar alguma coisa, a gente pesquisa por onde? Hashtag. Normalmente é pelas tags. No máximo, eu utiliza um PIN de localização. E isso é legal para quem tem escritório físico, por exemplo, que pode utilizar um PIN de localização. Mas ainda são muito poucas pessoas. A grande maioria ainda vai pelas tags, pelas hashtags. Então a gente precisa utilizar esse recurso com mais inteligência também. Dani, me explica um pouco mais desse teu curso. Todas as nossas perguntas foram baseadas de acordo com algum conteúdo e também as dúvidas minhas práticas, né? Fala um pouco É. mais Bom, desse conteúdo. é um curso de marketing jurídico utilizando apenas o Instagram. A gente sabe que o alcance orgânico diminuiu, mas assim, o Instagram ele fez tipo assim, uma mudança no algoritmo que ele pegou um morde a sopra. Ele tornou, inclusive, a ferramenta bem mais completa, se a gente for analisar. Hoje a gente conta com recurso de vídeo, com stories e vários outros recursos dentro do stories, dentro do direct, que ele acabou atraindo um perfil, inclusive um perfil bem qualificado. No Instagram geral, a grande maioria do público é feminino, que muita gente acha que aposentado não está no Instagram, tá? Direito de família, as mulheres estão em peso no Instagram, todo mundo que tem loja, empresa, tá no perfil empresarial, tem Instagram. Então, assim, o seu cliente, ele tá no Instagram. O objetivo do curso, eu queria mostrar que era possível você atrair cliente e você não ficar atrás, ou, digamos assim, ou só fazendo o que as blogueiras fazem. Compartilhando Uhum. conteúdos de moda, compartilhando maquiagem, compartilhando só o café e o lanche da tarde, ou então fotos maravilhosas e eventualmente falar das suas carreiras. Eu não acredito nisso, porque eu não sou uma pessoa que me posiciono dessa maneira. E comecei no Instagram, tendo muitos resultados, inclusive recebo muita solicitação de proposta pelo direct. E Boa. não acredito que a pessoa precise ser blogueira para ter resultado no Instagram. Eu comecei dessa maneira e muitos clientes que a gente tem hoje vieram também e começaram
cultuar essa questão também dessa forma. Então, muito foi para quebrar essa barreira. É ensinar o marketing jurídico ético, obedecendo os códigos de ética da OAB, utilizando uma única rede social. E por que o Instagram e não outro? Primeiro, porque é uma excelente rede para a gente começar. Claro que quando a gente começa a implantar, a gente quer ter, digamos, ganhar braços e estar em outros locais. Mas é excelente para começar. E rápido. É excelente para a gente começar. É uma rede social completa, que lhe dá diversas possibilidades. E quando você utiliza todos os recursos, ela lhe dá digamos assim, um potencial de crescimento muito rápido. Então, em relação a outras redes, você tem um resultado muito mais rápido mesmo. Inclusive de posicionamento, de construção de autoridade. Então, o curso veio com digamos assim, com uma missão que eu já condenava, faltava transformar isso no curso. A gente só reclamava, disse assim, mas não é possível, que não aguento mais ver esse tipo de conteúdo. Nossa, não aguento mais ver café. Falou assim, eu não publico meus cafés porque eu sou meio ignorante. Meu café não é uma xícara, é uma caneca. E eu não vou tirar uma foto de uma caneca. No Instagram me recuso. Eu sou nordestina, a gente é ignorante, né? Então, chega. Chega disso. Coisa boa. Sabia que você era nordestina, não? Tô aqui em Salvador. Boa. Então, por conta disso, a gente precisa também sair da caixinha, tirar um pouco o nosso comodismo de lado e vir para a rede. Se você tem dificuldade com vídeo, você não precisa realmente começar por vídeo. Vai devagar. Começa não aparecendo, depois você aparece. Aí, eventualmente, você faz uma live, tá com dificuldade de fazer sozinha, chama uma colega para fazer com você, mas faz. É isso aí. Sai um pouco dessa caixinha. O curso ele está estruturado em 6 módulos, mais 2 extras. E os extras não quer dizer que não faz parte do curso. Faz parte do curso, sim. Porque eu senti a necessidade dos extras, né? E exatamente, ele está estruturado para você construir a sua própria estratégia. E você começar a definir os seus passos dentro da rede. Então, não é uma metodologia que vai lhe engessar, que você tem que seguir passo 1, 2, 3, construir a sua. Você vai construir e vai começar a entender o porquê dá certo e o que está dando certo, o que está dando errado e como é que eu posso mudar essa estratégia para chegar lá. Mas o mais importante é isso. Assim, se vocês quiserem mais informações, tem um link que eu posso bota advogadoempreendedor.com, que lá tem a página. Eu vou te marcar no link. Eu vou colocar um stories com foto da gente e marco o link do teu site. Dani, desde já, muito obrigada pela participação. Deixa eu só agradecer a Capo Vila, né? Só a última pergunta. Um conselho, né? O nosso público-alvo é mais jovens advogados, aqueles frustrados na carreira que estão buscando uma recolocação de mercado ou aqueles indecisos entre concurso público e advocacia. Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas? Fora se matricular no seu curso. Eu vou dar um conceito meio óbvio, mas assim, semana passada eu estava em São Paulo num congresso de marketing jurídico. Agora, não foi um congresso para quem está iniciando a carreira. Foi um congresso, inclusive tinha muito diretor de empresa grande jurídico lá, né? E uma das queixas que algumas pessoas de escritório levavam era o achatamento dos valores dos honorários. Quando vão... É curioso isso. Quando vão entregar alguma proposta para essas empresas grandes. Por quê? Porque muitas vezes o setor jurídico ele não é capaz de absorver todas as demandas da empresa. A gente sabe disso. Então, é preciso reforço de outros escritórios para atender determinadas demandas específicas daquelas empresas. Então, eu falo, tipo assim, e lá tinha diretor jurídico do Magazine Luiza,
enorme, varejista, do grupo Dona Benta, diretor jurídico de empresas, digamos, petroquímicas. Então, assim, era o paraíso de empresas grandes e para advogados que queriam inovar e fazer algo diferente. Quando os advogados começaram a reclamar dos preços que essas empresas estavam propondo, todos foram unânimes e dizer o seguinte: olha, se você me traz solução de contencioso, eu vou baixar seu preço e vou arrancar seu couro. Se você me traz solução diferenciada, se você estudar meu mercado, saber o que meu cliente quer e me disser o que eu quero ouvir, e me der tempo para me desafogar, para cuidar do que é estratégico para minha empresa, o meu negócio, para o departamento jurídico, é que eu não vou ter receio nenhum em lhe pagar o quanto você pedir. Sim. Então, você quer começar? Começa saindo do básico. Começa pensando diferente. Definindo uma estratégia para você. Para de copiar os outros e começa a se entender no mundo o que realmente você quer. Tá? E para de copiar e para, sobretudo. Estou só falando de é isso mesmo. Comece a buscar diferenciação, comece a buscar ser um advogado fora da curva, que eu, nesse momento eu estava presidindo essa mesa, vou voltar ao evento, estava presidindo essa mesa, falei assim: pronto, doutores, chamaram para briga, apresenta uma proposta. Apresenta uma proposta, é exatamente isso. Qual proposta que você vai apresentar para o seu cliente? Você vai esperar o cliente bater na sua porta para fazer uma proposta para ele? Apresente uma proposta ao mercado. Entenda quem é esse público, o que ele precisa e apresente uma proposta ao mercado. Ele quer ouvir. Entender as dores, ter uma estratégia de acordo com o nicho de mercado e o que ele quer ouvir. Aí você entra num rapport, aí você vai estudar o teu cliente. Não adianta tu chegar falando do direito em si, né? Do tipo de ação, do último julgado. Ele não quer ouvir isso. Ele quer a linguagem dele. É essa a realidade. Jurídicos cujos presidentes também são advogados. E o cara falou assim: tira a bunda da cadeira, amigo. Começa a me oferecer o que eu quero. Não me traga solução de contencioso, porque isso minha equipe faz. Traga uma solução diferente para mim. Exatamente, eles estão querendo mentes que pensem diferente do organismo jurídico deles, né? Exatamente. É isso. Dani, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, minha Foi querida. de grande valia. Nossa, quanto conhecimento, quanta experiência aí compartilhada desde congressos, desde desses feedbacks, dessas aberrações que você recebe aí através de outros perfis das redes sociais. E bem como foi uma virada de chave, inclusive para mim, como se vender melhor através de perfis diferentes, perfis pessoais, perfis profissionais, as hashtags assertivas para não incidir nos mesmos erros de atrair os mesmos parceiros e colegas de profissão, né? E focando em resultado. As redes sociais têm que ser não cartão de vitrine, não de número de seguidores, mas efetivamente atrair resultado financeiro para a gente, que é essa a proposta do Congresso de Inteligência Comercial, que finalizou hoje com essa brilhante profissional de marketing aí, super desenrolada e com a simpatia de nordestina. Gostei dessa parte. Obrigada, gente. Obrigada, Gabi, pela oportunidade. Mais uma vez, agradeço a todos por terem... falhou no início, mas agora a gente conseguiu finalizar da conta. Agradeço a todos. E se vocês querem me seguir, quem já não me segue, vai lá no... eu tenho o marketingjurídico.com.br e lá eu estou, inclusive, atualizando vários conteúdos novos para vocês. Grande abraço. Perfeito. Maravilha. Agradecer quem nos acompanhou, a Malu, Jorge, a Aline, a Karen, uma linda, a Viviane,
Pacheco, Ariane. Nossa, gente, é por vocês e para vocês que foi esse sucesso de mais um De Frente com Gabi Barreto ADV. Muito obrigada novamente, Dani. Sucesso na tua carreira. Vou colocar o link do teu curso, uma fotinha da gente. E é isso. Muito obrigada por disponibilizar teu tempo aí em pleno feriado. E você, espectador, pagando o preço para estar conosco, fazendo essa diferença no mercado totalmente já saturado, né? Buscando esse pensar fora da caixa, que batemos tanto nessa tecla